Ceará deixam pelo menos 3 mortos no interior do estado. As mortes aconteceram no município de Aratuba. Por volta do meio-dia desta quinta-feira, um deslizamento de terra atingiu 2 casas onde estavam 7 pessoas no morro da cidade. 3 delas, uma mulher e 2 crianças, morreram vítimas dos destroços. Cerca de 15 casas foram interditadas. As famílias foram encaminhadas a hotéis da região até que passem a receber aluguel social. Na cidade de Pacatuba, na região metropolitana de Fortaleza, um açude transbordou e deixou as ruas alagadas. Moradores tiveram que andar com a água na altura do joelho. Diversas casas foram inundadas. Essa avenida foi completamente tomada pelas águas. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, as chuvas devem continuar em todo o estado entre hoje e o final de semana. A FUNSEMI não descarta a ocorrência de novos deslizamentos. Mais de 25 mil pessoas tiveram de ser retiradas de casa na sequência do mau tempo que tem martirizado a Califórnia nos últimos dias. De acordo com a Proteção Civil local, há ainda mais de 60 mil pessoas assinaladas e preparadas para sair de casa a qualquer momento devido aos estragos causados pela chuva intensa. Na origem do mau tempo está uma série de rios atmosféricos, fenómeno meteorológico que se caracteriza por fluxos de uma elevada concentração de vapor de água na atmosfera e que chega a ter mais água que o rio Amazonas. Da Califórnia, nos Estados Unidos, declarou estado de emergência em quase todo o estado por causa das enchentes e deslizamentos de terra na região. Imagens de drone que a gente vai ver a partir de agora mostram áreas rurais completamente inundadas na Califórnia. Casas e plantações ficaram parcialmente submersas depois de uma barragem não conseguir segurar o volume de água por causa das fortes chuvas dos últimos dias por lá. O excesso de chuvas também tem provocado aí enxurradas no estado. Um homem foi resgatado com o auxílio de um helicóptero num rio na região de Los Angeles. Por causa do movimento forte das águas, ele teve que se segurar numa barreira de concreto em uma das mares, como a gente vê aí nessa imagem que é muito impressionante. Depois desse resgate, a vítima foi levada ao hospital, onde recebeu tratamento para hipotermia. E deslizamentos de terra foram registrados em áreas litorâneas entre Los Angeles e San Diego. Em um dos locais, uma piscina ficou a poucos centímetros de cair de um penhasco. 43 dos 58 condados californianos estão em situação de emergência. Mais de 130 mil pontos estão sem energia elétrica e a costa oeste americana é atingida por um fenômeno climático conhecido como rio atmosférico, que provoca basicamente esse fluxo concentrado de umidade densa a uma alta altitude. Causando, sim, destruição na costa oeste dos Estados Unidos, sobretudo no estado da Califórnia. As imagens são impressionantes, mansões precisaram ser esvaziadas, moradores removidos. Olha só essa casa, a piscina que fica ali no quintal, né, ficou praticamente pendurada no penhasco por causa de um grande deslizamento de terra que aconteceu durante essa enxurrada. E os moradores dessa casa e também das residências vizinhas precisaram ser removidos. E olha só esse homem que ficou preso em uma enchente, né, na verdade em um rio que transbordou, ficou com o nível da água muito alto e aí os bombeiros fizeram um resgate dramático para conseguir retirar o homem de lá, um resgate que contou com o apoio de um helicóptero do Corpo de Bombeiros e aí felizmente ele conseguiu ser resgatado, foi levado para o hospital, claro, porque ficou no meio daquela água barrenta por muito tempo, mas segundo a imprensa local, o homem passa bem. E aí a gente segue acompanhando mais imagens de destruição, né? Várias casas também foram destelhadas por causa das fortes ventanias e aí também houve, por causa dessa tempestade, corte de energia. Milhares de moradores ficaram no escuro. Isso tudo que aconteceu ontem. Diante dessa devastação, o governador da Califórnia precisou inclusive decretar estado de emergência para a maior parte do estado. Um recurso, né, que o governador utiliza aí para conseguir obter
um financiamento, né, recursos do governo federal e assim poder seguir prestando assistência às famílias atingidas. E a previsão é de mais chuva para os próximos dias. A Califórnia, nessa região da costa oeste dos Estados Unidos, enfrentava uma seca por 2 décadas e agora sofre aí com esse clima molhado, né? Muitas chuvas por lá. O número de mortes causadas no Malawi pelo ciclone Fred aumentou para 326. A informação foi divulgada pelo presidente Lazarus Chakwera. Esse número eleva para mais de 400 o total de vítimas da tempestade no sul da África. As autoridades habilitaram mais de 300 abrigos de emergência para os atingidos e mobilizaram o exército e a polícia para gerir a crise. Também decretaram 2 semanas de luto nacional e o estado de emergência. O ciclone destruiu propriedades, casas, plantações e infraestrutura, inclusive pontes que deixaram isoladas comunidades. O ciclone atingiu primeiro o sul da África no fim de fevereiro, afetando principalmente Madagascar e Moçambique, e com danos limitados no Malawi, que fica no interior do continente. A tempestade retornou ao Oceano Índico, onde ganhou força e fez uma mudança incomum de trajetória, voltando a atingir o território continental com ainda mais intensidade. As chuvas diminuíram, mas o ciclone Fred está perto de se tornar uma das tempestades tropicais mais longas do mundo. Meteorologistas afirmaram que essa duração excepcional e outras características estão vinculadas às mudanças climáticas. O ciclone pelo Malawi, na África, já deixou 326 mortos até agora. Deslizamentos de terra destruíram vilarejos inteiros. Estradas e casas ficaram soterradas pela lama. Milhares de moradores foram obrigados a sair de casa. As autoridades alertam para falta d'água, surgimento de doenças como cólera. O Malawi, um dos países mais pobres da África, foi atingido pelo ciclone Fred nesta semana.